Olá, crianças, tudo bem com vocês? Uma boa noite. Estamos aqui de novo para mais uma reunião, mais um culto online, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Na semana passada, a gente aprendeu sobre o rei Asa e nós aprendemos algumas lições, alguns pontos em que nós podemos aprender com ele e melhorar na nossa vida cristã. Da mesma forma, hoje nós vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus por meio da vida de um outro personagem. A gente vai ler em 1 Reis, capítulo 17, a história do profeta Elias, que é um dos profetas mais conhecidos na história e que foi muito importante, inclusive, para o ministério de Jesus. Mas, em especial, nós vamos aprender sobre 3 características do profeta Elias, 3 coisas que o profeta Elias fazia, que o destacava e que é para nós um exemplo que nós devemos seguir. Qual que é a primeira dessas coisas? A obediência. A primeira coisa que o profeta Elias fazia e que nós devemos ter como exemplo, nós, que tanto os adultos como vocês crianças, é a obediência. Obediência em especial a Deus. Nós vemos isso logo no início do capítulo, quando nós lemos o seguinte: Então a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão, você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. No versículo 5, olha o que Elias faz. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. De novo, embaixo fala para Elias, não, agora você não vai ficar aí, agora você vai para um outro lugar chamado Sarepta. E o que Elias faz? Versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Ou seja, a gente vê ao longo da história de Elias que ele era um homem obediente ao Senhor. Tudo aquilo que o Senhor mandava, ele fazia conforme o Senhor mandava. Se era para ir para tal lugar, ele ia para tal lugar. Se era para fazer isso, ele fazia isso. Porque ele era um homem obediente e temente ao Senhor. Qual que é a segunda característica do profeta Elias que a gente deve seguir também? A confiança. Confiança também em Deus. Se ele primeiro era obediente a Deus, ele também era confiante. Ele confiava em Deus, não em si mesmo. E onde nós percebemos isso? Nós percebemos isso a partir da segunda história que nós lemos sobre ele. Primeiro, no capítulo 17, nós lemos sobre o fato dele ter feito a chuva parar. Ficaram 3 anos e meio sem chuva em Israel, porque Elias deu uma ordem, obedecendo, obviamente, ao Senhor, para que não chovesse na terra 3 anos e meio, porque o rei daquela época não era temente ao Senhor. O rei era um rei ímpio, e como ele não era obediente ao Senhor, para que o Senhor provasse que somente ele era Deus e que somente ele deveria ser adorado, ele ordena que o profeta Elias falasse para o rei para que não houvesse chuva e demonstrasse sim o poder de Deus. Já na segunda história é a multiplicação dos pães na casa da viúva de Sarepta, que é essa cidade onde Elias estava. E nessa multiplicação, Elias fala o seguinte para a viúva de Sarepta, que não tinha pão, não tinha farinha. Ele disse assim: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, o profeta Elias confiava em Deus e confiava na sua palavra. O que Deus fala para nós a nosso respeito e sobre as coisas ao nosso redor, nós precisamos confiar, porque é a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós precisamos confiar, porque Ele quer para nós sempre o melhor. Se ele fala que nós somos filhos de Deus, nós devemos confiar nessa palavra e saber que nós sempre somos cuidados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, amados pelo Senhor. E em terceiro lugar, Elias não era simplesmente obediente ao Senhor, confiava ao Senhor, mas ele era ousado. Ele proclamava a glória de Deus, falava sobre quem Deus era para as pessoas ao seu redor. E ele manifestava isso por meio de sinais, por meio de milagres. E nesses sinais ele era ousado. Onde nós percebemos isso? Na continuação da história da viúva de Sarepta.
onde o seu filho ele morre, e nessa morte do filho, Elias não fica simplesmente acomodado, mas ele quer manifestar a bondade de Deus, a glória de Deus, e ele ressuscita, ou melhor, Deus ressuscita por meio de Elias o filho da mulher viúva em Sarepta. E nesse momento, como que Elias ressuscita? Fazendo algo que ninguém esperava. Ele deita por cima do filho da viúva, e por meio disso, e naquela posição, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele confia no Senhor. E naquele momento, o menino volta à vida. Diz assim, no versículo 21, diz assim: e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida deste menino. Ele deita sobre ele, ele é ousado, ele faz algo que a família não esperava. É isso que nós devemos fazer também, sermos obedientes ao Senhor, confiarmos no Senhor e, ao clamarmos ao Senhor, sermos ousados, confiantes nele, porque é nele que há toda a nossa esperança. É no Senhor que nós nos esperançamos, que nós confiamos. Amém? Vamos orar então. Pai amado, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, e como o Senhor nos ensina por meio do exemplo de homens de Deus na história e por meio da Tua palavra. Que nós possamos seguir o exemplo do profeta Elias e sermos obedientes ao Senhor, confiando no Senhor e sermos ousados na Sua palavra. Essa é a nossa oração para essa noite, para essa semana, em nome de Jesus. Amém.